Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as funções da câmera do Redmi Note 8 Pro, o novo smartphone da Xiaomi com uma câmera de 64 megapixels e mais 3 câmeras na parte traseira, totalizando 4 câmeras. Nesse vídeo eu vou trazer todas as funções que ela traz aqui para você, nesse vídeo especificando o que cada uma faz e as opções que ele traz para você, para tirar todas as suas dúvidas se você tá a fim de comprar esse smartphone por conta das suas câmeras e não sabe as opções que ele traz para você. Nesse vídeo eu vou especificar todas as opções que tem aqui e antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e se a qualquer momento do vídeo você quiser adquirir um Redmi Note 8 Pro igual a esse aqui, os links estão aqui na descrição, beleza? Deixa seu like e vamos começar abrindo a câmera aqui, mostrando para vocês. Ele tem 4 sensores na parte de trás, tá? E tem uma infinidade de opções. Eu vou passar uma a uma mostrando para vocês o que ele traz e o que pode ser feito com cada câmera e cada opção que tem aqui. Eu vou começar primeiramente trazendo a parte de slow motion, tá? O slow motion nós vamos conseguir gravar. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Nós conseguimos fazer gravações em até 960 frames por segundo, tá? Lembrando que isso é impressionante porque nós temos um MediaTek intermediário aqui. Nós temos o Helio G90T, que ele é específico para jogos e que é um pouquinho esquentadinho acima do normal, mas nada muito relevante e a bateria dele é excelente quanto a isso, tá? Você tá afim de comprar ele por conta da bateria, a MediaTek conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Mas o vídeo aqui é câmera, então vamos passar aqui já vendo essa opção. Nós conseguimos gravar em até 960 frames por segundo. Vamos passar para Short Video. Aqui em Short Video nós vamos ter muitas coisas. Essa opção aqui, ele cria um videozinho rápido, com música, tudo pronto para você, como se fosse uma edição rápida. Nós podemos gravar tanto na Ultra Wide, que nós temos aqui a Ultra Wide bem legalzona, temos como gravar na câmera padrão e temos como gravar na câmera zoom. E isso é bem bacana que a Xiaomi pensou em todas as opções que a Xiaomi pode oferecer. Aqui nós vamos ter como adicionar algumas stickers, tá? Dentro do vídeo. Temos como mudar a tonalidade, que seria tipo aqueles filtros, tá? Eu não gosto muito de utilizar isso. E temos como mudar a velocidade do vídeo para super slow, regular e etc. Eu vou criar um aqui, ó. Nós podemos escolher as músicas, tá? Ele vai abrir uma lista aqui pra gente escolher. Aqui nós vamos poder escolher uma música qualquer. Eu vou colocar essa daqui. Tudo japonês, né? Porque a versão desse aparelho aqui que eu tô, ela é chinesa, então praticamente tudo aqui tá em chinês, que não seja aplicativos da Play Store. Tá baixando a música aqui. Deu erro aqui na hora de baixar, galera. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou tentar baixar essa de cima aqui. Felizmente deu erro, eu não vou conseguir mostrar pra vocês com a música, tá? Mas em questão, o que ele faz? Você vai clicar aqui em opções. Aqui nós temos algumas opções que vai ter nas outras opções que eu vou mostrar, então eu não vou entrar em detalhes agora. Mas a gente clica aqui, ó. É um videozinho de 14 segundos que você pode fazer e ele já incluiria a foto, ó. Já gravou, ó. Podemos enviar direto para alguém ou salvar na galeria, como eu fiz aqui agora, tá? Particularmente eu não utilizo muito essa função aqui, eu acho ela desnecessária, tá? Vamos para a parte de vídeo então. A parte de vídeo nós vamos ter como gravar na parte de Ultra Wide, vamos poder gravar também na câmera padrão e na câmera zoom. Tá? Temos como gravar nas 3 lentes que ele tem aqui. A quarta é uma câmera macro, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é bem bacana. Aqui na parte de cima nós vamos ter o modo macro, tá? Para você gravar em macro. Temos o modo aqui para você alterar a cor dos vídeos, que é dar aquele beautiful modo que a Xiaomi adora deixar a massa corrida no rosto das pessoas diretamente em vídeo. Isso é muito interessante, tá? Eu não tinha visto isso em outro smartphone. Temos também as opções de vídeo aqui, ó. Aqui vou dar um zoom para vocês verem. Nós temos a gravação em 1080p, 60 frames, 4K a 30 frames por segundo e o restante eu vou passando aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Aí temos como fazer time-lapse, tá? Se você tem dúvida se tem ou não. Nas configurações nós vamos ter modo de bolso, deixa eu arrumar aqui o ângulo para vocês verem. Deixa eu só baixar um pouquinho o brilho, porque senão o fundo fica muito escuro. Aqui nós vamos ter sons da câmera, temos o modo de bolso para ele não ligar a câmera sozinho dentro do bolso. Temos como salvar o modo anterior, caso você goste. Temos como colocar para apertar o botão de volume para estar tirando a foto. Temos como espelhar a câmera frontal, aqui ó, caso você ache que ficou esquisito o seu rosto. Estabilização de imagem,
Temos como trocar o encoder de vídeo aqui para H265. Se você usa bastante Instagram, YouTube, essas coisas, grava em H264, porque se for em H265 pode ser que dá algum erro de conflito aí e acaba não enviando seu vídeo e você acaba perdendo ele ou tendo que fazer conversão no computador, que é algo bem chato e às vezes nem funciona direito. Vamos ter o time-lapse intervalo aqui, ó, temos um intervalo de até 1800 vezes a cada 60 segundos, é bastante coisa, tá? Temos como alterar as funções de volume, do botão de volume, para no caso tirar foto, zoom ou volume mesmo, que é o botão mesmo. E temos o anti-banding aqui, eu vou deixar em automático, que é o aconselhável, tá? Para ele verificar automaticamente o que é melhor. Voltando para a câmera aqui, nós temos a parte de vídeo, que eu já tô aqui nela, vamos passar para a parte de foto. Aqui na parte de foto, nós vamos ter a parte de cima aqui, flash, para a gente estar escolhendo, nós podemos até deixar ele ligado só como uma lanterna, que é o torque no caso, que é bem bacana, eu não vejo isso em outros smartphones, é difícil. Temos a parte de HDR, que eu sempre deixo automático. Temos a parte de inteligência artificial, beleza? E temos a parte de macro, que eu já vou mostrar para vocês agora. Temos como alterar as câmeras aqui embaixo também, que é bem bacana. E a parte de macro, o que seria? Eu vou pegar um paninho de microfibra aqui para mostrar para vocês como vai funcionar. Ó, no caso, o macro, eu vou ativar ele aqui em cima. E o que ele faz? Ó, nós vamos conseguir tirar fotos muito, mas muito de perto. Deixa eu pôr aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Tirei uma foto aqui, ó. Olha aqui como que tá essa foto. Consigo ver praticamente tudo do paninho. Vê se isso daqui parece a foto que eu tirei. Não parece, né? É como se fosse um zoom extremamente bom. Nem a câmera que eu tô usando para gravar consegue dar um zoom desse. E é impressionante, cara. Para você tirar uma foto para ficar legal assim, você pode tirar foto de inseto, foto de outras coisas a mais. Eu vou dar um zoom aqui no fone para vocês verem. Ele consegue dar zoom em até 2 vezes, tá? Então você vai conseguir tirar muitas fotos. Bacana, só. Tirei aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Dá para ver até pelinho que eu nem sabia que existia, mas eu tô vendo aqui na foto. É bom para você achar sujeira em locais que você não encontra, tá? É bem bacana isso daí. Vamos passar agora, vamos desativar essa opção aqui. Vou passar para as outras opções que nós temos aqui, ó. Nós temos a parte de filtro também. E filtro Beautiful também, para você aumentar ou diminuir. Eu normalmente não utilizo isso aqui porque a sua cara vai ficar igual massa corrida se você utilizar isso aqui. E fica muito esquisito, tá? E o restante, vou abrir a câmera aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó. Nós temos o tamanho que você quer que fica a foto, 3x4, 9x16 ou tamanho inteiro da tela, que seria o 18x9, tá? Ou 1x1. Eu uso 3x4 normalmente ou 16x9. Temos o timer, o tilt shift que dá aquela embaçada em volta. Temos como mudar em 2 jeitos aqui. E esse E-Stray aqui, que é muito bacana. Ele faz o que, ó? Para você não tirar a foto torta, ele te dá como se fosse um guia para você tirar a foto, ó. Então quando a foto estiver reta, ó, ele usa o sensor de acelerômetro. Na hora que ela estiver reta, ele para de aparecer. Então aí você vem e tira a foto. Ficou um pouquinho torto, mas pronto. Então ela tá certa, ó. Se tiver torto ele já te avisa aí, ó. Então para você tirar fotos retas de casal, paisagem e etc, é bem bacana você utilizar essa opção aqui. Muitas poucas pessoas sabem disso daqui. Ele não se chama essa opção aqui em português, mas eu não vou lembrar agora o nome, tá? De restante, vamos entrar nas configurações aqui pra gente dar uma olhadinha. Nós vamos ter bastante opção parecida com a câmera de vídeo, tá? Nós vamos ter aqui, ó, de diferente, temos marca d'água. Na câmera aqui nós temos a marca d'água, mostrar as linhas guias, tá? Notificação sobre orientação. Aqui está dizendo que ele notifica sobre a orientação que está enquanto o telefone estiver paralelo ao chão. Não sei dizer o que isso daqui faz, tá? Mas tá aqui para correção de distorção da câmera ultra-wide. Normalmente quando você tira fotos com a câmera ultra-wide, as bordas da foto aqui, ó, elas ficam um pouco esquisitas. Essa opção aqui, ela ameniza isso daí. Ela não arruma 100%, mas ela dá uma amenizada. Aqui nós temos Focus and Shoot, que seria para você clicar, focar e já tirar a foto, tá? Ele foca e tira automaticamente. Temos o scan de QR Code aqui automaticamente pela câmera, você não precisa baixar nenhum aplicativo separadamente. Temos a opção de você segurar o botão de foto e o que ele vai fazer. Aqui ele dá um burst, ele tira várias fotos. Se você fizer essa opção aqui, ele vai focar ao invés de tirar a foto, tá? E aqui embaixo temos a qualidade da foto. Algo que eu nunca entendi muito bem, porque sempre eu vou querer tirar foto com a melhor qualidade possível da câmera. Eu não sei nem por que tem isso daqui. Como que eu vou escolher low? Eu nunca vi ninguém escolhendo low ou médio. A Xiaomi tá meio doida da cabeça, né? Aqui nós temos as opções do botão de volume, igual tinha lá no vídeo. Temos o anti-band que eu já deixei em automático, que veio para cá também a opção. E aqui nós vamos ter somente isso. Agora eu vou passar para a parte de 64 megapixels. Eu só vou falar um pouquinho a respeito da câmera, tá? Quando a gente tira uma foto aqui, ele tem 64 megapixels. Só que a foto, quando ela é tirada,
ele vai ficar com 16 megapixels. Você vai ver que você não consegue dar muito zoom. Por quê? Porque ele une, no caso em 64 megapixels, ele divide em 4, isso daí, então 16, 16, 16, 16, 64. Ele divide em 4, une tudo para a gente ter mais nitidez dentro da imagem, tá? E é o que acontece mesmo aqui. Mas nós podemos fazer uso diretamente dos 64 megapixels, tá? Eu vou tirar uma foto aqui, do mesmo jeito que eu tirei agora, para vocês terem uma noção. Agora não está focando, focou. Pronto, tirei. Agora eu vou te mostrar a diferença dos 64 megapixels para o 16. Ó. Aqui, 16 megapixels, 64, tá? O ângulo está um pouquinho diferente, mas não tem problema. Nos 16 megapixels, o meu zoom só vai até aqui. Por quê? Porque nós não temos um range tão grande de pixels para dar zoom. Nos 64 megapixels, dá uma olhadinha até onde eu chego. Ó. Dá uma olhada. Eu chego muito mais longe, tudo bem que a foto está um pouquinho mais perto, mas a gente chega bem mais longe por conta de ter mais megapixels. A gente tem um range de zoom muito maior por conta disso. Aqui na parte de cima, nos 64 megapixels, nós vamos ter também os filtros, que é coisa padrão, tá? E nas opções é as mesmas coisas da câmera. De restante, nós vamos ter aqui o modo Portrait, que seria o modo de desfoque de fundo, tá? Com inteligência artificial ativa já para você, que você quer tirar uma foto. Podemos aqui trocar o tanto que ele vai desfocar o fundo, ó, dá uma olhadinha. Ele troca o tanto que vai desfocar o fundo aqui. Você pode trocar isso daqui depois que você fizer e nós podemos escolher o jeito que vai desfocar o fundo, tá? Nós podemos fazer vários tipos de desfoque, beleza? Aqui ele só vai escolher o rosto, tá? Então não vai funcionar, mas é bem bacana essa opção caso você utilize. E aqui nós temos filtro e também temos a opção Beautiful que acontece nas câmeras da Xiaomi, que eu não gosto de utilizar tanto, tá? Temos o modo noturno, que é bem bacana e a Xiaomi está trazendo bastante coisa nele. Temos em até 2 vezes de zoom, bem bacana. Só que eu acredito que a Xiaomi está usando o sensor principal para dar 2 vezes de zoom por conta da quantidade de megapixels, tá? Ela não está com sensor secundário para isso, porque eu acredito que ela não utilizaria um sensor um pouco inferior para fazer o Night Zoom, no caso o Night Mode, numa câmera inferior que a principal. Temos o modo panorama, que é aquele padrão de sempre, tá? Para você tirar aquelas fotos quase 360 graus. E temos o modo Pro. O modo Pro, nós temos bastante funções legais aqui, ó. Nós temos como escolher se a gente quer 64 megapixels ali em cima. Temos como escolher a lente que a gente quer, ó. Nós temos a lente wide, temos a lente macro e temos a lente ultra wide. Então nós conseguimos ver até que tem diferença entre uma lente e outra, ó. Eu vou trocar aqui para vocês verem, ó. Damos na ultra wide agora. Ó, olha como muda a cor na wide, que essa é a principal, e a lente macro. A gente tem uma diferença de tonalidade de cores, tá? Eu não sei se isso altera na hora de fazer a foto e fizer o pós-processamento, mas temos uma diferença sim de tons, de tonalidades do branco aqui nessas câmeras, tá? Aqui na parte de cima nós temos algumas opções bem esquisitas que eu não sei dizer para quê. Deve ser onde está o foco, né? Deve ser o foco. Aqui temos o balanço de branco, temos a abertura da lente, temos a velocidade do obturador, o ISO e a lente novamente, tá? A câmera do Redmi Note 8 Pro, o que eu posso dizer para você? Ela tem uma qualidade muito boa, tá, galera? Eu tirei algumas fotos aqui, ó, do cenário para vocês terem uma noção. Bem bacana, ó. As 3 fotos saíram com qualidades bem parecidas, ó. Só que a primeira aqui, na Ultra Wide, a gente tem uma tonalidade diferente de cores, ó. Se vocês derem uma olhadinha, nós temos uma qualidade diferente de cores, mas nada muito agressivo. A qualidade é boa, tá? Eu não posso dizer que são excelentes, porque tem smartphones que tem câmeras melhores, mas pela proposta desse daqui, a câmera tá de parabéns, beleza? E esse foi o vídeo das funcionalidades da câmera do Redmi Note 8. Se você quiser comprar um aparelho a qualquer momento, o link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado e eu espero ter te ajudado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que está logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e tchau!